Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente mergulha num tema, central para a descarbonização global, a indústria do aço. Temos informações da CarbonFi que indicam que um gigante do setor, a ArcelorMittal, pode estar revendo aqueles planos ambiciosos de emissões líquidas zero, sabe? Zerar o balanço do carbono. O que essa hesitação pode significar para a transição energética como um todo? E, claro, o que mais nos interessa aqui, quais as implicações para o Brasil. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. Essa notícia da ArcelorMittal, ela soa quase como um alarme, né? Não parece só um ajuste de percurso. Porque a dúvida de uma única empresa, mesmo sendo uma gigante, tem um peso tão grande nesse contexto todo do net zero? Eu diria que é um alerta sísmico mesmo. Porque a ArcelorMittal não é uma empresa qualquer, né? É uma das maiores do mundo. Então, a dificuldade que ela parece estar enfrentando para manter o ritmo e a ambição dos planos de descarbonização, isso aí joga uma luz muito crua sobre a realidade da transição na indústria pesada. Uma luz crua. Entendi. A gente percebe que a distância entre a promessa, o que está no papel, e a execução na prática, é muito maior. É mais cara, mais demorada do que talvez muita gente imaginava, sabe? Faz sentido. Funciona quase como um teste de estresse para toda essa agenda de descarbonização industrial. Mostra que, a subida é íngreme e cheia de obstáculos que a gente não previa. Entendo. É um choque de realidade, então. E um dos materiais que a gente analisou menciona uma coisa interessante. Chama de pecado original da siderurgia. É um termo forte, né? O que ele quer dizer com isso? Pois é forte. E o que é fascinante aqui, e até um pouco irônico, é a dualidade da siderurgia. Por um lado, não dá para negar, o aço é a espinha dorsal do mundo moderno. Com certeza. Prédios, pontes, carros, geladeiras, ferramentas. Quase tudo depende do aço. Ele construiu o mundo como a gente conhece. Verdade. Mas, por outro lado, a produção tradicional dele, aquela baseada na queima de carvão mineral nos altos fornos, para reduzir o minério de ferro, esse processo é inerentemente poluente. A gente está falando de uma única indústria responsável por, algo entre 7% e 9% de todas as emissões globais de CO2. É muita coisa. Nossa, quase 1/10 das emissões globais vindo de um só setor. Isso realmente coloca a coisa em perspectiva. Exato. E é por isso que descarbonizar a siderurgia não é uma coisa simples, só trocar uma fonte de energia por outra, como talvez dê para fazer em outros setores. Não é tão simples assim. Não mesmo. Exige, na prática, reinventar processos industriais que são a norma, há mais de um século. É uma mudança tecnológica, estrutural, muito profunda. Mexe na base de como a gente produz um material que é essencial. Entendi. Por isso o termo pecado original, sabe? Algo fundamental para nós, mas que nasceu com essa marca ambiental pesada. Faz todo sentido. Então, voltando para a ArcelorMittal, ela está então numa encruzilhada bem complicada, né? Quais são exatamente os desafios práticos, tecnológicos, financeiros que estão causando essa possível hesitação, essa reavaliação de planos? A análise que a gente tem aponta para uma situação que dá para chamar de uma verdadeira sinuca de bico, tanto tecnológica quanto financeira. Sinuca de bico. Basicamente hoje a gente vislumbra duas rotas principais para produzir o tal do aço verde, né? O aço de baixo carbono. A primeira rota é bem revolucionária. Substituir o carvão, que é o redutor tradicional, por hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Isso. Aquele hidrogênio produzido pela eletrólise da água usando energia renovável, né? Solar, eólica. É uma mudança radical no processo mesmo. A gente ouve falar muito, mas aplicar na siderurgia parece um salto gigantesco. E a segunda rota, qual seria? A segunda rota talvez seja um pouco mais incremental. Ela envolve continuar usando os processos mais tradicionais ou algumas adaptações, mas aí instalando sistemas caríssimos de captura e armazenamento de carbono. O famoso CCS. O CCS. Capturar o carbono. Exato. Capturar o CO2 ali na fonte antes de ir para a atmosfera e guardar ele, armazenar geologicamente,
em locais seguros. Ok, duas opções, mas nenhuma parece simples, nem barata. Aí é que está o nó da questão, exatamente. Ambas as tecnologias, seja produzir e usar hidrogênio verde em escala industrial massiva, seja implementar CCS nesses complexos siderúrgicos enormes, elas exigem investimentos na casa das dezenas de bilhões de dólares. Dezenas de bilhões? Uau! É um volume de capital colossal para uma única empresa ou mesmo para o setor todo. E isso no momento econômico global que está bem desafiador, né? Com certeza. Juros altos em vários lugares importantes, o que encarece o dinheiro, e um cenário de crescimento econômico mundial mais lento. Quer dizer, além do desafio técnico, tem um desafio financeiro gigantesco e talvez no pior momento. Precisamente. Vira uma aposta de altíssimo risco financeiro e não dá para esquecer o risco tecnológico também, né? Verdade. Nenhuma dessas rotas, nem H2 verde, nem CCS em larga escala para o aço, está totalmente matura, comprovada em termos de custo-efetividade, de operação contínua na escala industrial que precisa. Ainda tem muito desenvolvimento, muito aprendizado pela frente. Entendi. Por isso o sinal que a ArcelorMittal parece mandar ao reavaliar os planos é um recado direto para os governos, para a sociedade. Olha, a gente tem a intenção, a pressão para descarbonizar, mas não tem como bancar tudo isso sozinho. Não dá para arcar com todos os custos e riscos. É quase um pedido de ajuda, então. É quase um pedido de socorro colaborativo, eu diria. Precisamos de parcerias, de políticas de apoio, de um ambiente que viabilize essa transformação. Faz sentido. É um chamado para uma ação mais coordenada, então. Não dá para esperar que só as empresas façam tudo sozinhas nesse cenário. E como essa situação toda lá na Europa, com um jogador desse tamanho como a ArcelorMittal, se reflete aqui no Brasil? Nossas grandes siderúrgicas, penso na Gerdau, CSN, Usiminas, elas enfrentam o mesmo tipo de dilema? Sim, fundamentalmente sim. O dilema tecnológico e essa necessidade, sabe, urgente de mobilizar volumes gigantescos de capital, esses são desafios universais para a siderurgia em qualquer lugar do mundo. Não é só lá fora. Não é um problema só da Europa ou da ArcelorMittal, de jeito nenhum. As siderúrgicas brasileiras, como essas que você mencionou, estão essencialmente no mesmo barco. Elas também estão buscando caminhos, sabe? Estão reduzindo a pegada de carbono, desenvolvendo projetos piloto, avaliando tecnologias, fazendo parcerias. Elas estão se mexendo. Mas elas batem em barreiras muito parecidas. Os custos que ainda são proibitivos das novas tecnologias, a incerteza sobre qual rota vai ser a melhor, a mais competitiva no longo prazo, e a dificuldade enorme de financiar transformações industriais dessa magnitude, ainda mais num país como o Brasil, né, com um custo de capital historicamente alto. Entendo, os desafios são bem parecidos. Mas, e aqui tem um ponto que me chamou muita atenção na análise que a gente recebeu. Apesar desses desafios globais, o texto sugere que o Brasil teria uma vantagem competitiva única nessa corrida do aço verde. Isso parece um paradoxo. Como assim? Aqui é que a história fica realmente interessante para nós, sabe? Se a gente conecta a situação da siderurgia com o quadro geral dos nossos recursos naturais e energéticos, aí sim a oportunidade começa a ficar mais clara. O Brasil tem potencialmente a maior vantagem competitiva em escala global para se tornar um líder na produção de aço verde. Isso não é tipo ufanismo vazio, não. Baseia-se em dois fatores muito concretos e complementares. Ok, fiquei curioso. Quais são esses dois fatores? A nossa matriz energética, ela já é uma das mais limpas do mundo, né? Com muita hidrelétrica e uma expansão super acelerada de eólica e solar, que estão ficando cada vez mais baratas. A nossa matriz é um trunfo. É um trunfo gigantesco, porque isso é absolutamente crucial para produzir o hidrogênio verde, que é chave para uma das rotas do aço de baixo carbono. O hidrogênio verde precisa de muita eletricidade para ser feito. Ah, claro. Então, ter energia limpa, barata e em abundância significa poder produzir hidrogênio verde a um custo potencialmente muito mais baixo do que em países que dependem de fóssil para gerar luz ou que têm menos sol e vento. Entendi. Energia limpa e barata é o primeiro pilar. E o segundo? O segundo fator, tão importante quanto, é a qualidade do nosso minério de ferro. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de minério do mundo
E uma boa parte do nosso minério é de altíssima qualidade. Alto teor de ferro. Exato. Alto teor de ferro, baixo nível de impurezas, e isso pode ser uma vantagem enorme nos novos processos de produção de aço com hidrogênio, a tal da rota de redução direta. Por quê? Porque minérios melhores tendem a tornar esses processos mais eficientes, consome menos energia, menos hidrogênio para cada tonelada de aço. Ou seja, a gente pode ter o insumo energético, que é o H2 verde barato, e a matéria-prima otimizada, o minério de alta qualidade. Nossa! É uma combinação que poucos países no mundo conseguem replicar, sabe? Essa combinação realmente parece poderosa. Energia limpa e abundante, matéria-prima de primeira. Então, o que isso tudo significa na prática para o Brasil? Qual é a dimensão real dessa oportunidade? A gente poderia, sei lá, deixar de ser conhecido só como exportador de minério bruto, que é uma commodity com valor agregado mais baixo? Exatamente, você pegou o ponto central. Essa corrida global, que é inevitável pelo aço de baixo carbono, ela está sendo puxada pelas metas climáticas, pela demanda de mercados mais exigentes, como a indústria de carros na Europa, por exemplo. Sim, a pressão está aumentando. Está aumentando. E isso pode representar uma das maiores, quem sabe a maior oportunidade de reindustrialização para o Brasil nesse século. Abre uma janela histórica mesmo para a gente dar um salto estratégico fundamental. Reindustrialização. Essa é uma palavra forte, muito desejada no Brasil há tanto tempo. Sim, e aqui ela tem um contorno muito concreto, muito real. Em vez da gente continuar focado, majoritariamente, em exportar o minério de ferro como ele sai da mina, que é um produto primário, baixo valor agregado, sujeito às variações de preço lá fora. As commodities. Isso. A gente poderia passar a produzir e exportar o produto final com altíssimo valor agregado, o aço verde. Esse sim seria um produto diferenciado. Com demanda crescente. Com demanda crescente, com um prêmio de preço nessa nova economia global que busca descarbonizar tudo. Seria uma mudança radical na nossa posição nas cadeias produtivas globais. Agregar valor aqui dentro, gerar empregos melhores, desenvolver tecnologia nossa, impulsionar uma nova onda de indústria baseada em sustentabilidade é uma perspectiva transformadora, sem dúvida nenhuma. Mas voltando ao nosso ponto de partida, o possível recuo ou a reavaliação dos planos da ArcelorMittal lá na Europa, isso não joga um balde de água fria nessa visão toda otimista? Se nem eles estão conseguindo avançar como planejado, não seria um sinal de que essa transição é ainda mais difícil do que parece, mesmo para quem tem as vantagens? É uma ótima pergunta. E a resposta não é simples, não. Longe de ser o fim da linha pro aço verde, a situação da ArcelorMittal, eu acho, deve ser vista mais como um chamado à realidade, sabe? Um ajuste de expectativas para todo mundo. Empresas, governos, investidores. Um choque de realidade, como você disse antes. Exato. O que essa hesitação mostra, de forma muito clara, é que descarbonizar a indústria pesada, aço, cimento, química, é talvez a batalha mais dura, mais complexa e mais cara dentro da agenda ESG. É onde a teoria encontra a prática mais difícil. É onde o desafio é maior. É. E a análise que a gente tem sugere que a solução não vai vir só de promessas das empresas isoladas ou de metas ambiciosas no papel, por mais que as intenções sejam boas. Então, só a vontade da empresa não basta. Não isoladamente. O que fica cada vez mais claro, e a situação da ArcelorMittal só reforça isso de maneira, contundente, é a necessidade absoluta de construir uma nova e poderosa aliança estratégica. Uma aliança. Uma colaboração de verdade, pragmática, de longo prazo entre 3 pilares fundamentais. Primeiro, a própria indústria, claro, que tem o conhecimento técnico, a capacidade de operar e a necessidade de se transformar. Certo, a indústria. Segundo, o capital financeiro, público e privado, nacional e internacional.
É ele que tem a capacidade de bancar os investimentos gigantescos que essa revolução tecnológica e industrial exige. Indústria e capital. E qual o terceiro pilar? O terceiro pilar, que é indispensável, é uma política de Estado. E não falo de ações pontuais, não. Falo de uma política de Estado que seja estratégica, consistente, de longo prazo e, olha, verdadeiramente visionária. Um Estado ativo. Um Estado que atue não só como regulador, mas como indutor, como facilitador dessa transformação. Isso significa criar o ambiente regulatório certo, oferecer os incentivos corretos, talvez subsídios para tecnologias verdes, garantias para financiamentos longos, contratos de compra de aço verde. Entendi. Significa investir em infraestrutura crítica também, né? Redes de transmissão de energia, talvez dutos para hidrogênio no futuro, e coordenar os diferentes atores. Sem essa articulação forte, essa sinergia entre indústria, finanças e Estado, o ritmo da descarbonização vai ser muito mais lento, mais caro, mais incerto. E aí a gente corre o risco de perder essa janela de oportunidade. São importante, talvez um dever de casa para quem nos acompanha, considerando essa necessidade crítica de uma aliança forte e de políticas públicas que sejam, ao mesmo tempo, ousadas e realistas. Que tipo de mecanismos ou incentivos concretos poderiam, de fato, destravar esse potencial enorme que o Brasil tem para não só participar, mas liderar a revolução do aço verde? Como é que a gente, como país, pode transformar esse desafio global gigantesco numa vantagem competitiva nacional duradoura, que gere desenvolvimento sustentável, inovação e prosperidade aqui no Brasil? É uma pergunta complexa, eu sei, mas fundamental para o nosso futuro. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.